Olá, tudo bem? Aqui é o professor Roberto, dando essa revisão para você, que é tanto do curso de gastronomia ou do curso de vestuário. Essa revisão serve para ambas as turmas, porque a disciplina que é ministrada, o conteúdo é o mesmo, a informática básica, é a história da computação, né? É o Windows. Então, no meio do Windows, né, vem aquela parte de dispositivos, o que é hardware, o que é software, o que é memória. Então, essa revisão ela serve para ambos os cursos, tanto gastronomia quanto vestuário. Se no decorrer da gravação um cachorro latir, o telefone tocar, vão me desculpando porque aqui não é estúdio. Então, de vez em quando tem esses perrengues, né? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui com a história da computação, né? Como é que ela surgiu. Primeiramente, computação vem de computar, vem de contar. Você ter elementos e vai contar, né? Antigamente, quando os pastores iam lá para os vales com suas ovelhas, eles tinham uma certa dificuldade para contar essas ovelhas, né? Quando era até 10 era muito fácil, porque ele utilizava os dedos das mãos e dos pés. Era bem simplesinho de fazer. Agora, quando se refere a essa quantidade enorme aqui, ó, vários aqui, ó, centenas, ficava ruim. Então, o que foi que ele resolveu fazer? Ele resolveu utilizar um método. Ele colocou a porteira e cada vez que uma ovelha ia entrando dentro do pasto lá, ele pegava um saquinho, pegava uma pedra e colocava dentro do saquinho. Eu sei que quando todas passavam, ele colocava as pedras dentro do saco. Quando as ovelhas retornavam lá do pasto, para cada ovelha que passava, ele pegava uma pedrinha, tirava dentro do saco. Então, no final, se ficasse pedras dentro do saco, é sinal que uma ovelha foi perdida, uma, duas, a depender da quantidade, né? Isso por N fatores, ou por meio da natureza, ou por meio do efeito do próprio animal mesmo, né, que ele cai do penhasco, morre, ou através de um bicho que ataca, um leão, uma onça, uma cobra que mata, ou através de um efeito humano, né, que o ser humano não é de agora que ele comete crimes, então é bem antigo o desejo do homem de ter o que ele não tem. Então ele acha mais fácil, ao invés de trabalhar, ele quer subtrair de pessoas que lutaram para poder construir esse patrimônio, né? Mais na frente, né, os chineses eles criaram um dispositivo para fazer contagem de unidade, dezena, centena, milhão e bilhão. Esse dispositivo é o ábaco, né? O que é que o ábaco faz? O que é que o ábaco faz? Foi o que eu acabei de dizer. Ele fazia contas, a pessoa afastava aqui para o lado, ó, ia fazendo aqui as contas, né? Temos aquele coloridozinho aqui. Passa aqui para o próximo, né? Aí a gente vai agora para a definição de informática. Informática nada mais é do que o estudo de armazenamento, processamento, coleta e transmissão de informação digital. É muito interessante você se ligar nessa parte de informação digital, porque eu vou dar uma explicação do que é informação, do que é dado, né? São coisas totalmente diferentes, mas que são termos que são utilizados na informática de forma corriqueira, né? Que para quem sabe utilizar a informação, né, através da obtenção de dados, gera grandes fortunas, que eu vou já explicar para vocês aqui, né? Mas antes
de eu falar do termo da informação ou de dados, é interessante você saber que o termo informática ele deriva do alemão, que vem de Informatik, que significa processamento de informação, né? E como toda ciência ela tem diversas ramificações, como na medicina. Na medicina tem as pessoas que cuidam da pele, o dermatologista. Tem aquelas pessoas que cuidam dos olhos, os oftalmologistas. E assim sucessivamente. Na informática não é diferente. Né? Não é diferente. Cada área da informática ela pode abranger diversas outras. Como, por exemplo, temos a parte de programação, temos a parte de edição, nós temos a parte de geoprocessamento, nós temos a parte de engenharia de dados, nós temos a parte de engenharia de software. Então, são diversas partes que a informática se divide. Professor, é só isso? Não, não é só isso. Há várias, eu estou só dando pequenos exemplos aqui. Aí nós temos aqui dados e informação, né? Eu vou dar aqui um conceito para você de dado e informação, que são duas coisas completamente diferentes, mas a pessoa que pega um dado e faz um tratamento e transforma em informação, ele obtém bastante dinheiro. Então, no caso aqui, né, para a informática, dados são expressões gerais que descrevem características das entidades sobre as quais operam os algoritmos. Estas expressões devem ser apresentadas de maneira a que possam ser tratadas por um computador. Quando você fala em algoritmo, né, são maneiras de você poder efetuar uma certa operação. Como, por exemplo, né, é tipo uma receita de bolo. Uma receita de bolo ela é igual. Ou aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na China, o processo para fazer um bolo, ele é bem simples, ele é bem sistemático, né? Como é que consiste? Você vai pegar a massa, você vai pegar o ovo, você vai precisar do creme de leite e vai fazer as misturas, vai levar ao fogo, vai esperar um determinado tempo, está feito o seu bolo. Então, do mesmo jeito que é feito o bolo, pode ser feita a troca de um pneu. Eles são passos que ou você troca o pneu aqui, é de um jeito. Se você for lá para a China, é do mesmo jeito. Furou o pneu, a pessoa vai ter que folgar os parafusos, levantar o carro através do macaco, folga os pneus, folga os parafusos, tira, coloca troca o pneu bom, dá um apertozinho, baixa e termina de apertar e tira o macaco. Então é um procedimento que ele é feito em todo o canto do mundo da mesma forma. Então isso aqui é um algoritmo. Agora deu um problema aqui, né? Com relação à informação. A informação é um conhecimento escrito sob a forma escrita, oral ou audiovisual. É resultante do processamento, manipulação e organização de dados de tal forma que represente uma modificação no conhecimento do sistema que a recebe. Como é que é isso, professor? Bem, você tem o numeral 1, ele é um dado. Não tem nenhum tipo de valor para ninguém. Agora, você tem o número 10, também é o número 10. Não tem valor nenhum para ninguém. Agora, quando você fala que 10 pessoas querem comprar um iPhone, essa informação ela tem valor. Para quem? Para os vendedores de iPhone. Então, é muito importante você ver e entender que informação é uma coisa, são dados que são tratados, e dado nada mais é do que material bruto.
É um material que não foi analisado, que não foi trabalhado. Vamos falar aqui sobre o primeiro computador da humanidade, que é o Stonehenge. Que o Stonehenge é uma estrutura composta formada por círculos concêntricos de pedras que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar cerca de 50 toneladas, localizadas na Inglaterra, no condado de Worcestershire. No monumento identificam-se 3 distintos períodos construtivos. Professor, eu não estou entendendo. Você quer dizer que isso daqui é o primeiro computador da humanidade? Sim. Foi através desse instrumento aqui que a pessoa conseguiu detectar quando é que aconteceu o primeiro eclipse. Quando essa sombra ficava aqui no centro, bem aqui no centro aqui, era quando estava acontecendo um eclipse. Então ele é considerado o primeiro computador da humanidade, tá? Aí, dando continuidade aqui, né, Blaise Pascal, um matemático francês, inventou a primeira máquina de somar e subtrair. Lembro lá do ábaco, né? Depois do ábaco foram aparecendo novas, como é que eu digo assim, ferramentas, né? É para dizer bugiganga, mas o termo é esse, ferramentas para somar e subtrair, né? No caso, a máquina chamada Pascalina era totalmente mecânica. Em 1942, seu intuito era simplificar o ofício do pai, que era contador. Então, o pai do Pascal ele era contador, e o filho queria fazer alguma coisa para poder diminuir o trabalho que o pai estava tendo. Rapaz, eu vou desenvolver aqui uma ferramenta para poder facilitar a vida do pai. Então, ele desenvolveu. E tem um porém. Na época, Blaise Pascal ele só tinha 19 anos quando ele desenvolveu essa máquina aqui. O rapaz era inteligente. No caso, o dispositivo mecânico era para adicionar números aqui, ó. Pode ver aqui que era um conjunto de rodas dentadas, era tipo engrenagens. Cada uma marcava de 0 a 9 e com intervalos iguais em torno do seu perímetro. Dando continuidade, tem agora o outro matemático, Gottfried Wilhelm von Leibniz. Era matemático alemão. Ele aperfeiçoou. Deixa eu só ver aqui que está um pouquinho maior. Pronto, para ficar melhor aqui a visibilidade, né? Ele fez o aperfeiçoamento da máquina do Blaise Pascal. Rapaz, eu vou ajeitar essa máquina, eu vou aperfeiçoar ela. Então, o que foi que ele fez? Ele introduziu um mecanismo capaz de multiplicar e dividir. Na época, o instrumento que o Blaise Pascal desenvolveu, a Pascalina, ela só somava e diminuía. E já Leibniz, ele fez o seguinte: rapaz, eu vou adicionar, multiplicar e dividir, né? Então, no caso, a máquina do Leibniz ele era mais completa. Aperfeiçoou a do Blaise Pascal e fazia as 4 operações matemáticas. Mais na frente, né, cerca de 1801, né, Joseph Marie Jacquard, técnico de tecelagem francês, criou o TA automático, controlado por cartões perfurados. Introduziu o conceito de armazenamento de informação em placas perfuradas. Então, o que foi que ele fez? Ele colocava um cartão perfurado e a máquina ela fazia um certo procedimento no TA. Aí, no caso, ficou um TA programável. Esse aqui, ó, uma atenção especial para esse cidadão aqui.
É o queridinho de questões de concurso. Vai cair questão, não tenha dúvida. Esse é considerado o pai dos computadores modernos. Uma atenção especial para Charles Babbage, né, que é matemático inglês, projetou a máquina de diferenças, que é essa máquina aqui, né, em 1822, e a máquina analítica em 1833. O que é que essas máquinas faziam, né? Segundo Babbage, que é considerado o precursor dos modernos computadores eletrônicos digitais, sendo, pois, considerado por muitos como o pai dos computadores modernos, pois sua máquina analítica possuía 3 estágios fundamentais, como os computadores atuais: entrada, com cartões perfurados; letra B, vou colocar aqui uma coisinha melhorzinha, vermelhinho. Ela tinha 3 estágios, né? Ela tinha a entrada, processamento e tinha a saída, né? Professor, os computadores atuais, temos 4, viu? A gente vai saber isso mais na frente. Vamos falar agora da geração dos computadores, né? Esse é um assunto que muitos autores eles não entram num consenso. Uns falam que começou em 1946, 1950, 1951. Na fonte onde eu fui beber, estava registrado de 1951 a 1959, né, que os computadores de primeira geração eles funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. E como vocês podem ver aqui, ó, é enorme aqui, ó, gigantesco. Outra questão que vai ser cobrado é sobre esse coleguinha aqui, ó, o ENIAC. Você tem que saber o significado da palavra ENIAC, tanto em inglês quanto em português. Você tem que saber a quantidade de válvulas e a quantidade de kilowatts que ele consumia. E o mais importante, o ENIAC ele funcionava através de válvulas, que são lâmpadas semelhantes a essas aqui, tá? Se perguntar na prova, o ENIAC ele funcionava como? Por meio de válvulas. O ENIAC ele consumia pouco ou muita energia? Muita energia. O ENIAC ele ocupava pouco ou muito espaço? Muito espaço, o equivalente a um prédio de 3 andares. Professor, como é que era o funcionamento do ENIAC? Por através de mudança de fios, ó. Como você pode ver, ó, o rapaz está programando aqui. Mas nem sempre foram os homens, tá? Nessa parte aqui, quem dominava a parte da programação em si, né, que foi o cargo-chefe aqui, foram as mulheres. Por causa que os homens aqui, eles estavam na guerra, tá? Só a partir de 59 em diante é que o homem começou a ser predominante nas tecnologias, mas antes quem comandava a informática eram as mulheres. Eram elas que faziam a programação dos computadores. A segunda geração vai de 59 a 65, ainda com dimensões muito grandes, né? Muito grandes. Os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transistores. Professor, me dê um exemplo de transistor. Pronto. Estão aqui os transistores, ó. Aqui é um transistor. Diferente da lâmpada. Viu? Diferente da lâmpada. O transistor é totalmente diferente da lâmpada. Tanto no tamanho quanto na economia de energia, no consumo de energia. O consumo de energia dos transistores eram extremamente enormes.
E já aqui das lâmpadas aqui, ó, não havia essa economia, o consumo era alto de energia. Dando continuidade, vamos agora ver a terceira geração. Na terceira geração, os computadores de terceira geração funcionavam, né, por meio de circuitos integrados. Esses circuitos substituíam os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foram nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Professor, não estou entendendo. Então quer dizer que foi nesse período que os computadores pessoais começaram a ser produzidos, sim. Mas não era uma coisa para qualquer um ter. Era coisa muito, muito cara. Coisa que só para órgão governamental, grandes empresas. Então não era para pessoas assim igual eu ou você ter agora no momento. Porque era muito, muito caro. Mas já possuíam já um monitor, um gabinete, um teclado, um drive de disquete. Eu vou já explicar para vocês sobre a respeito de drive de disquete. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que é um circuito integrado, tá? Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Pronto. Dei uma escondidinha aqui no PC, ó, que é para você entender, né, a respeito das grandes mudanças. A gente era na lâmpada, passamos para os transistores e agora nós estamos passando para o circuito integrado. Como vocês podem ver, ó, essa parte de circuito integrado aqui, ela é bem maior, então cabe mais componentes de forma simplificada, justinha ali, ocupa menos espaço, mais velocidade, mais processamento, então a máquina ficaria melhor. Como é que pode ser os circuitos? Eles podem ter essa forma aqui, ó, ou podem ser quadrado, ou retangular ou quadrado, com poucas pernas ou muitas pernas, de um lado ou dos quatro lados, tá? E aqui está os transistores aqui, ó, da segunda geração. Agora a respeito de drive de disquete. Dá uma explicaçãozinha aqui para vocês aqui, ó. Tanto drive quanto driver são termos termos em inglês e de uso correto, embora cada um signifique uma coisa totalmente diferente, né? Para não confundir mais, preste atenção numa coisa. Drive é a unidade de armazenamento ou leitor de discos ou cartões de memória. Pode ser um drive de cartão de memória, né? Pode ser o que? Um drive de disquete, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que você está vendo, ó, bem aqui, é um leitor de disquete. Você coloca o disquete e é feita a leitura através do drive, tá? Vou deixar aqui meu DIN. Professor, e o que é driver com o R no final? Nada mais é do que um controlador. É um controlador, é um arquivo que faz com que um hardware funcione. Professor, o que é hardware? Lá no finalzinho eu vou explicar para vocês o hardware e o software. Quem é quem aqui para você entender, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui essa lâmpada aqui. Para que ela funcione, eu tenho que comprar um bocal e colocar na lâmpada e ligar o interruptor, né? Todo esse passo a passo que eu estou fazendo aqui é o driver. É ele que vai fazer com que essa parte física aqui ela vá ler. Só que no caso são arquivos, né? São arquivos que vão fazer com que essa parte física aqui, ó, esse hardware vá funcionar. Então não confunda, tá? Quando falar em drive, é o dispositivo
Bota aqui para vocês verem aqui, ó. É essa parte aqui, ó, que vai ler o cartão, que aqui é um cartãozinho de memória pequenininho. Essa parte que faz a leitura aqui, ó, que você coloca dentro, ó, que faz a leitura, ele que faz a leitura, ele é chamado de drive, sem o R. Com o R é um arquivo. Sem o R, né, é uma parte física que vai fazer a leitura ou de um cartão de memória ou de um disquete. Dando continuidade aqui, vamos para frente. Parte do computador. Nós temos o gabinete, o monitor, o teclado e o mouse. Antigamente vinha um kit multimídia, que era a caixa de som, a unidade de CD-ROM e o microfone. Que é isso que eu estou falando, que eu estou usando aqui, ó, o microfone. Ok? Tudo que você consegue tocar em informática é chamado de hardware, né? Que é a parte física, é aquilo que é duro, aquilo que você pode tocar. Professor, você falou lá atrás em software. O que é software? Vou beber aqui uma água aqui, que a garganta não aguenta. Software nada mais é do que são os programas. Programa de texto, é o sistema operacional, é programa que serve para você fazer a edição de vídeo, de música. O próprio PowerPoint aqui, ele é um software de apresentação de slides. Então vamos só recapitular o que é software, o que é hardware. Pronto. Retornando aqui, depois da pausa que eu dei. Hardware é tudo que você pode tocar em informática. Por exemplo, teclado, monitor, webcam, mouse, pendrive, HD, memória RAM, impressora, o gabinete, tudo que for informática, você pode tocar, é um hardware. É um HD, é um hardware, tá bom? Professor, e software? Software são os programas. Você não pode tocar nos programas, é a parte lógica do computador, né? Que tipo de programas que são? Nós temos os sistemas operacionais, nós temos aplicativos, editores de texto, editores de som, de vídeo, nós temos aplicativos matemáticos que trabalham só com cálculos, tá? Etc. Que a infinidade é bem grande. Professor, então quer dizer que aquele programinha SysPDV que a pessoa utiliza lá no comércio quando eu vou fazer a compra no supermercado é um exemplo de um software? É. Aquela tela preta lá no Paraíba que eu não vejo nada, só o nome? É. E quando eu vou fazer compra na drogaria, eles utilizam uma tela azul só com números e nomes? É. Ok? Dando continuidade, temos aqui as unidades de entrada e saída de dados. Unidade de dados serve para a entrada de dados. Entrada, unidade de saída, serve para saída de dados. E nós temos as unidades mistas, né, que são as híbridas. Ele é tanto de entrada quanto de saída, né? Alguns exemplos de unidades de entrada, nós temos aqui os teclados, nós temos aqui mouse, controle remoto, ó. Na hora que você aperta, você está mandando informação. Mouse é um equipamento, é um dispositivo de entrada de dados, ele só envia dados. Temos o scanner também, que você só envia dados, você pega a foto, ele digitaliza, você está enviando a informação. Então, só é
entrada, tá? Professor, e quando eu vejo, então já é um outro caso, já é saída, então já é no monitor. Agora, dependendo do monitor, ele pode ser entrada ou saída, que eu vou já explicar na frente. Temos leitor óptico, leitor de código de barras. Nós temos leitor de cartão magnético. A pessoa, quando a gente faz o pagamento, a pessoa coloca lá o cartão. É um dispositivo de entrada de dados. Você vai colocar a senha lá, ó. Professor, e aquele displayzinho que eu vejo lá? É saída de dados. Professor, então quer dizer que ele é entrada e saída de dados? Depende. É digital? Se for todo digital, ok. Se não é, não é. É só apenas de entrada, tá? Nós temos as webcams, que elas captam essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Tá só captando. Eu estou mandando a imagem para a webcam. Ela tá recebendo aqui a minha imagem. Nós temos aqui o joystickzinho para quem gosta de jogar um videogame, ó. Microfone. Tem aqui o headphone. Esse headphone ele tá tão feio aqui, vou botar aqui um. Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês, ó. No caso aqui, ó, ele aqui é um dispositivo de entrada e saída. Mas o que está em questão aqui é só que o microfone, tá bom? Só o microfone. É digital, entrada e saída. Como não é, então aquele é de entrada e aqui é de saída. Ele não é híbrido, tá bom? Ah, professor, mas a impressora ela não é digital, não. Veja que ela tem partes que é acoplada nela, que faz diversas funções. É diferente daqui. Aí, nós temos agora aqui de saída. Nós temos aqui monitor, né, que quanto maior o monitor, melhor. Antigamente os monitores tinham esse fundão aqui, era chamado CRT. Deixa eu ver se era CRT. Não, CRT já era tela plana. Já é esse aqui, ó. CRT. Esse aqui é o normalzinho. Deixa eu dar uma olhada. Gente, explicar para vocês. Aqui é o CRT, viu? E esse aqui já é com a tela planazinho. Já é um monitor de LCD. Então, CRT, esse aqui é que é um monitor LCD. A impressora aqui é um dispositivo de saída. Essa impressora aqui matricial, ela é uma impressora de saída. Elas podem ser, né, consideradas impressoras com impacto e impressoras sem impacto. No caso, essa aqui com impacto, ó, são as matriciais. Sem impacto são as impressoras jato de tinta e a laser, que não fica dando nenhum tipo de pancada para poder imprimir. É só no jato de tinta. Que no caso aqui, ó, sem impacto, nós temos aqui a impressorazinha HP, impressorazinha laser. Essa aqui é colorida, essa aqui não é colorida, ela é monocromática e é a laser. Essa aqui é a tinta, viu? Temos aqui a plota que ela é utilizada para fazer a confecção de banners, né, que geralmente são aquelas propagandas de outdoor enorme que a gente vê nas placas de Teresina. Como dispositivo de saída, nós temos aqui as speaks ou caixas de som, né, que está aqui, ó. Outro dispositivo de saída, nós temos aqui o Data Show, né, o chamado projetor. Agora, dispositivos de entrada e saída de dados. Temos aqui o modem, ele entra e sai informações. Temos aqui a placa de som, que ela entra informação e libera informação.
placa de rede, entra informação e sai informação através aqui do cabo RJ45 e aqui através dos plugs de áudio, de vídeo. Monitor touchscreen, ele é um dispositivo tanto de entrada quanto saída. Ele é de entrada no momento que você toca e na hora que você vê o resultado dele é saída. Toca a entrada e o que você vê é a saída. Outros dispositivos de entrada e saída nós temos os gravadores de CD e DVD. Pode ser DVD comum ou então o RW. Agora vamos aqui para a parte de memória primária e secundária. A importância da memória para o computador. Entenda uma coisa. Digamos que eu sou um computador agora. Se você está me ouvindo perfeitamente, você está vendo que eu estou me mexendo aqui normalmente, isso indica que eu tenho muita memória e eu estou com HD SSD. Eu estou com muita memória e um HD SSD. Estou com um processador bom. Se eu tiver com a memória ruim, como é que eu vou me mexer? Desse jeito aqui, ó. Lento. Do mesmo jeito no computador. Você clica, ele demora para fazer o que você quer. Você clica no menu arquivo, clica para abrir um programa, ele demora para abrir. Você vai no banheiro, retoca ali a maquiagem, usa o troninho. Depois do troninho você dá sede, você vai na cozinha, faz um lanche. O aplicativo ainda não abriu ainda. Então isso é sinal que o seu computador está com pouca memória. Ou o seu HD está com problema. Ok? Entenderam a importância de ter muita memória no computador? Agora nós temos dois tipos de memória. A memória que é a memória primária e a secundária. Memória primária é aquela que já vem junto com o computador. E a secundária não, você pode alterar ela. Vamos saber quais são essas memórias mais na frente. Ela se divide em duas categorias, que é a memória primária e a secundária. A memória primária é a memória de acesso aleatório. RAM, né? Memória de acesso aleatório randômico. Faltou bem aqui. Randômico. Memória de acesso aleatório randômico. Ela é utilizada para armazenar temporariamente os dados e instruções que o processador precisa acessar rapidamente. Foi o que eu falei para vocês. Se o computador consegue fazer o que você quer rapidamente, foi por causa que ele tem um processador bom, um HD bom e memória. Como no caso nós estamos falando de memória, então vamos dar um créditozinho para a memória. E nós temos a memória secundária, que é um tipo de memória não volátil, como o disco rígido, que é usado para armazenar dados e programas. Lembram? Memória RAM, HD, que é uma memória secundária, e eu tenho que ter um processador. Professor, processador é um tipo de memória? Não. Não é um tipo de memória. Ok? Faz parte integrante do computador. Digamos que ele é um kit, né? Temos placa-mãe, memória e processador. Em informática, no linguajar popular, rapaz, me dá um kit, eu quero um kit do i5. Quando ele fala isso, ele está te pedindo uma placa compatível com o processador Core i5, o processador Core i5 e memória. Esse é o chamado kit.
Mas no caso, professor, a memória não volátil, um exemplo, ó, o HD. Ele pode ser pequenininho, ele pode ser um pouquinho maior. Vou colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Bem aqui, ó. Professor, ele pode ser menor? Pode. O SSD ele é praticamente do tamanho desse aqui, ó, desse SATA. Mas tem menor ainda? Tem. Temos HDs menores ainda. Vou mostrar aqui para... Pronto. Esses aqui são HDs menores, ó, mais finos. Parece com a memória RAM, só que aqui não é memória RAM, são HDs do tipo NVMe, né, que pode ser M2 SATA 3. Professor, são SSD? Sim. Só que é SSD M2 SATA 3. E tem diversas maneiras, diversos modelos aqui, ó. Tem o NVE, NVMe, só que tem com 1 ou 2 pinos. Nós temos o SATA com 6 pinos, com 5 pinos. Nós temos o SATA com 6 pinos. Todos eles são HDs bastante rápidos, tá? Vou aqui agora passar para o próximo slide. Dá uma apagadinha aqui. Não, eu vou deixar aquele menorzinho para você ver. Deixa ele aqui. Pronto. Vamos passar para o próximo slide. Como foi explicado para vocês, quanto mais memória tiver no computador, melhor, viu? Quanto mais memória tiver, melhor. No caso aqui, nós temos aqui a memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil, ou seja, é uma memória que ela é utilizada no momento que a máquina está ligada. Desligou a máquina, tudo que está nela vai embora. Professor, ela é mais rápida do que o disco rígido? Porque é um atalho. Digamos que você tem que ir a um local que é 3 quarteirões. Mas só que você pode simplesmente ir na casa do lado. Quando você vai na casa do lado, não é um atalho. Então, essa é praticamente o tipo de comparação de velocidade, de você até andar 3 quarteirões ou só na casa do lado, para você ver como é rápido a memória RAM. Mas ela só é utilizada enquanto a máquina está ligada. Desligou a máquina, acabou a memória RAM. Professor, ela se apaga, vai embora, o que é que acontece? Não, ela simplesmente sai de uso. Não queima, não se estraga, mas os dados que estão sendo utilizados por ela são perdidos. Ela nada mais é do que essa plaquinha verde aqui, ó, com diversos CI, ó, soldado nela. Tem essa partezinha aqui que você insere ela dentro da placa-mãe. Quanto mais plaquinha dessa aqui, melhor no seu computador. E de preferência com a numeração alta. 32 GB, 64 GB, quanto mais GB, melhor. E frequência, viu? Frequência alta também conta. CDDR4, CDDR5. Se é uma frequência de 166, 266, 320, 5 GHz. É excelente. Quanto mais alto, melhor. Só que é mais caro, viu? Já foi falado aqui. Só é válida quando a máquina está ligada. Depois que a máquina é desligada, foi embora. Aí tem o que foi explicado aqui anteriormente, ó.
Nós temos aqui a memória de transferência do Word, o CPU e a cache. E temos a memória principal. Lembra uma coisa. Se o CPU, que é a unidade central de processamento, pede uma informação e a informação está na cache, fica mais rápido de trabalhar o que você pede. Agora, se está na memória principal, aí fica um pouco mais lento. É aquela história. Ou ele vai aqui na casa do lado, ou vai daqui a 4 quarteirões, 3, para você ver a diferença de velocidade. Temos a questão dos discos rígidos, como foi explicado já anteriormente. Disco rígido aqui é um hardware, ele serve para você guardar e transportar as informações, né? Como por exemplo, aqui pode ter arquivo de texto, pode ter música, pode ter vídeo, pode ter sistemas operacionais diversos, podem ter diversos arquivos. Quanto maior, melhor. Viu? E se for SATA é melhor ainda, mas se for do tipo SSD M2 é melhor ainda, que é aquele modelo, esse modelo aqui, ó. Atualmente são os mais velozes do mercado, só que também são mais caros, né? Vou mostrar para vocês aqui um disco rígido, ele por dentro. Se vocês prestarem atenção, aqui ele tem um disco magnético, tem um motor que tem um eixozinho de alumínio, tem essa parte aqui, ó, que é uma cabeça magnética. Bem na cabeça magnética tem uma agulha. Ela funciona semelhante aos discos de vinil, uma vitrola, né? Só que aqui em alta rotação. Como é que é a divisão aqui desse disco? Vou mostrar aqui para vocês. Bem, gente, então como é que eu vou explicar aqui para vocês? Está aqui o HD, certo? Desse jeitinho, tá aí bonitinho. Eu vou abrir aqui para poder mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tem uma placa, ó. Desmontadinha a placa do HD. Tá aqui. Veja se não é idêntico. Não é idêntico? Pronto. Então, vocês já estão vendo como é que é o HD por dentro. Então, vamos explicar como é que é ele, né? O HD, ele possui 3 elementos: partições, setores e crosta de setores. Professor, que é isso aí mesmo que você está falando? Vai cair na prova? Não sei. Mas, na dúvida, é bom você estudar, né? Peque por excesso, nunca por falta. Vamos lá. Aqui são setores. E aqui são trilhas. Uma trilha, 2 trilhas. Vou colocar aqui uma corzinha personalizada vermelha. Pronto. Ó. Aqui são trilhas. E aqui são setores, ó. Outro setor, outro setor. Agora um cluster de 4 setores, você pega 1, 2, 3, 4. Aqui é um cluster.
Então aqui nós temos a cabeça magnética aqui e temos aqui a agulha. Como é que vai funcionar? O HD, ele faz a leitura, ou melhor, ele faz o discozinho aqui roda. Esse disco magnético aqui, ó, ele roda, ele faz alta rotação, e a cabeça magnética aqui ela lê, ó, a cabeçazinha magnética. Gente, atualmente vocês que são dessa geração, né, são pessoas abençoadas com equipamentos modernos, a facilidade está maior. Assim, quando a informática começou, não tinha essa história de gigabyte não, de terabyte, era só kilobyte. Quando apareceu o megabyte, foi uma revolução, né? Tudo era caro, tudo era difícil, agora tudo tá mais fácil. Tem um cartão de crédito, divide em 10, 20 vezes, paga um pouquinho a mais, mas é melhor. Naquele tempo não, era o preço de um carro novo. Muito difícil, hoje está mais fácil. Então, aqui é uma memória secundária. Professor, só tem ele de memória secundária? Não, tem um pendrive. Um pendrive, um tipo de memória secundária. Tá bom? Vamos falar agora aqui dos HDs SSDs. Professor, o que é SSD? Solid State Drive, ou unidade em estado sólido, né, que é uma tecnologia de armazenamento que ela já não utiliza uma plaquinha, não utiliza uma placa, ó, no circuito eletrônico dela. O SSD ele já não utiliza uma plaquinha eletrônica, nem utiliza esse tipo de mecanismo aí. Ele utiliza como se fosse diversos pentezinhos de memóriazinha flash. Professor, não estou entendendo. Você pode dar uma dica como é que isso é mais prático? Posso sim. Vamos voltar lá para a memória RAM. A memória RAM era uma plaquetazinha verde, né, com diversos CI que eram soldados nela, né? O SSD é a mesma coisa. Tá aqui, ó. São diversos circuitos integrados, ó, que são ligados a ela. Tudo através dessa placa aqui, ó. Ok? Aqui nós temos uma partezinha aqui aqui é a maior. Agora deu um branco aqui. Aqui é a parte de energia, onde entra 12 volts. E aqui é a parte de dados. Essa parte aqui é dados, tá? Professor, finalizamos 43 slides da história da computação até agora, mas o senhor não falou em Windows. 7 minutos para fechar aqui essa aula aqui, tá? Eu também tem umas coisas para fazer e tá complicando meu meio de campo. Então vamos aqui. Vamos aqui para o Windows Explorer. Professor, como é que eu faço para abrir o Windows Explorer? Muito simples. Você vem aqui, ó, botão iniciar, procura aqui, lá na letra W,
Windows, sistemas do Windows, sistema do Windows, explorador de arquivos. Ou você só coloca aqui, ó, Explorer, que é a mesma coisa, ó, você já vai direto. Ou explorador de arquivos, ou simplesmente você clica aqui, ó, que dá certo também, tá? Vamos lá, recapitulando. Essa parte aqui de cima, barra de título. Essa parte aqui onde fica os menus é barra de menus, tá? Essa parte onde fica os comandos relacionados ao menu é chamada de barra de comandos. Tem gente que chama de barra de ferramentas. Ok? Menu, comando. Menu, comando. Barra de título. Botão minimizar. O quadradinho simples é o maximizar, ele deixa a janela ocupando a área do monitor todinha. E o X é para fechar. É muito importante vocês saberem o que cada um desses botões fazem. Se esse botão tiver assumido aqui essa forma, já o nome dele já não é mais maximizar, já é restaurar ao tamanho da janela, tá? Ok? Temos aqui a barra de navegação, onde você coloca aqui o endereço que você quer para qualquer pasta via comando aqui. Temos aqui a caixazinha de pesquisa de documentos. Você digita o nome do documento e ele vai pesquisar aqui para você. Painel de detalhes. Área de trabalho da janela ativa. Aqui nós temos aqui pasta e aqui é o arquivo. Professor, como é que eu faço para criar uma pasta? Você clica com o botão direito nessa parte aqui. Coloca o ponteiro do mouse em cima dessa parte que está destacada, ó, e vai até em cima de pasta. Clica com o botão esquerdo e você coloca um nome na pasta. Colocou o nome, ou você tecla Enter no teclado, que eu vou mostrar aqui onde é a tecla. Aqui, ó. Aqui é a tecla Enter. Sempre quando eu falar em Enter é aqui. Quando eu falar em Ctrl é essa tecla. Ela está tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Do mesmo jeito é essa seta aqui que se chama Shift. Certo? Ela está tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Qual é a função da tecla Shift? Para você ter acesso a esses caracteres de cima, ou você vai fazer com que uma letra ela saia escrita maiúscula, ou se a tecla Caps Lock estiver ativa, ela vai sair minúscula. Quando você manter ela pressionada e em seguida pressiona a letra desejada. Se você quiser que toda a letra, toda a palavra ela saia maiúscula, tecla nessa tecla aqui chamada Caps Lock. Na hora que você tocar aqui, ó, a luzinha vai acender. Quando acender é sinal que está aceso, está ativo, tá? Outra explicação, essa tecla aqui é chamada de Tab, que vinha a abreviação de tabulação, que é para dar um recuo de parágrafo, ou para você fazer a mudança de campo. Você está no formulário, você digitou o nome, quer ir para o campo endereço, aí você dá um toque nela, aí você vai para o campo endereço. Digitou o endereço, quer ir para o campo e-mail, dá um toque aqui nela. Aí vai só mudando para os campos, tá? Professor, e se eu quiser apagar, como é que eu faço para apagar? Né? No Windows Explorer, se você quiser apagar algum conteúdo, você seleciona o que você quer apagar e pressiona Delete. Se for um textozinho, né?
lembre que tudo que tiver à esquerda do cursor que está piscando, você apaga com delete ou com backspace. Tudo que tiver à direita é delete. Tudo que tiver à esquerda é backspace. Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui melhor para vocês aqui. Ó. Vou colocar aqui meu nome. Francisco Roberto. Eu vou colocar o cursor bem aqui, ó. Então, tudo que eu quiser apagar que tiver à minha direita, se o cursor está bem aqui, eu vou pressionar a tecla delete. Eu vou pressionar ela agora, ó, e ele vai apagando. E tudo que eu quiser apagar que tiver à esquerda do cursor, eu pressiono backspace. Eu vou apertar essa tecla aqui, ó, backspace, e ele vai apagando. Essas setas aqui, vai para cima, vai para baixo, vai para a esquerda ou direita. Pronto, já voltamos aqui para a linha básica. Criamos aqui a nossa pasta, certo? Professor, eu quero renomear. Clique em cima dela, botão direito, renomear com esquerdo. Ou clique em cima dela. No teclado você vai apertar aqui, ó, F2. Faz a mesma coisa. Vou apertar F2, ó. Renomeou. Coloca o nome, tecla Enter para confirmar ou clica fora. Se tiver uma outra pasta com o mesmo nome, ele vai te dizer, ó, já existe, você quer substituir ou você quer manter e colocar com uma divisão, como ponto 1, ponto 2, ele vai perguntar. Professor, já criei uma pasta, eu quero criar uma pasta dentro dela. Você vai colocar ponto em cima do desenho, não coloque do nome, coloque no desenho, clique rapidamente 2 vezes, abriu. Botão direito, novo, segue aqui o caminho, vá até pasta. Professor, você me ensinou no teclado. Como é que eu faço no teclado? Eu quero relembrar. No teclado, você vai manter pressionada a tecla Ctrl mais o Shift mais a letra N. Ctrl Shift mais a letra N. Coloca o nome da pasta. Confirma teclando Enter. Lembrando que ela está aqui em documentos, tá? Bem aqui, ela está dentro de documentos. Que documentos está neste computador. Para você saber o caminho todo, é só clicar aqui, ó. A pasta Roberto está dentro de documentos, que está dentro do usuário PC Roberto Silva, que está dentro da pasta usuários, que está na unidade C2 . Ok? Professor, eu quero que você crie uma outra pasta dentro do Francisco. Então, clica 2 vezes, ou clica em cima dela ou pressiona Enter, que é a mesma coisa. Aí, botão direito, novo, pasta, ou Ctrl Shift mais a letra N. Coloca aqui o nome da pasta, confirma. Professor, agora eu quero criar um arquivo de texto dentro da pasta Amor. Para isso você tem que abrir a pasta, clique em cima dela, tecla Enter, ou clica 2 vezes em cima do desenho amarelo. Aí, botão direito, novo, documento de texto. Coloca o nome do documento. Vou colocar aqui Roberto, vou confirmar. Agora eu vou digitar um textozinho qualquer. Como é que eu faço? Eu vou abrir. Clica 2 vezes. Vou digitar aqui meu nome dentro.
Vou clicar em arquivo e vou em salvar alteração. Se fosse pela primeira vez, era salvar como? Ou se fosse para salvar em um local diferente. Como eu quero só salvar a alteração, é aqui. Já posso fechar. Professor, agora eu quero que você copie o arquivo Roberto para a pasta Francisco. Você vai clicar em cima do desenho, botão direito, copiar. Vai clicar aqui na pasta Francisco. O que é que tem dentro do Francisco? A pasta Amor. Clica aqui com o botão direito, colar. Ok? Professor, copie esse arquivo para dentro da pasta Amor. Só que no teclado. No teclado você vai selecionar o arquivo e vai dar um toque, segurar a tecla Ctrl e dar um toque na letra C. Então eu vou manter a tecla Ctrl pressionada e vou tocar na letra C. Vou abrir aqui a pasta Amor, dando um clique duplo dentro, em cima da pastazinha amarela. Para me colar, botão direito, colar. Ou no teclado, mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em cima da tecla V, V de Vitória. Vamos voltar lá. Ctrl mais V. Aí ele está perguntando, é o seguinte, vocês não estão vendo, mas eu vou mostrar aqui o que ele está dizendo. Olha, o destino já tem um arquivo chamado Roberto.txt. Você quer substituir o arquivo no destino, ignorar esse arquivo, ou você quer comparar informações para ambos os arquivos? Não, eu quero substituir o arquivo. Ok? Belezinha? Belezinha? Pessoal, então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa revisão. Quem não entendeu, eu peço que volte novamente, faça resumos, porque não adianta você ficar vendo uma aula e você não fazer anotações. Quem tiver dúvida sobre a aula, pode perguntar. Eu não garanto de responder na mesma hora, que meus horários são meio complicados, tá? Mas pode mandar a pergunta que uma hora a resposta vem. Ok? Quero agradecer a todos que assistiram e assistirão essa aula. Dizer para vocês que essa aula ela vai ser postada no meu repositório no YouTube. Você pode ver hoje, pode ver amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, ok? Então, eu quero agradecer aqui a professora Kessia, né, que todo esse conteúdo que eu mostrei aqui para vocês, eu tirei um pouquinho lá do material dela, eu tirei um pouquinho do material do professor Eduardo. Eu quero agradecer aqui ao futuro professor Rafael da Silva, né, que é a parte de memória. Eu peguei lá com ele, ok? Quero agradecer a todas essas pessoas, em especial ao meu professor que está também me orientando, o professor Keoma, é o professor do meu estágio, da minha residência pedagógica, que futuramente, se Deus quiser, será o meu, como é que eu digo assim, vai ser uma luz no meu projeto de TCC, ok? Agradecer fortemente ao professor Eduardo, novamente a professora Kessia, ao futuro professor Rafael da Silva. Obrigado e até a próxima. Fui!